Olá, estou de regresso com o Liga 433, o programa que testa os conhecimentos de quem vem aqui ao estúdio da Bola TV tentar a sorte e conquistar o grande prémio que tenho para oferecer. 2 bilhetes para a final da Liga dos Campeões, viagem e estadias pagas em Madrid. Mas você, aí em casa, também pode testar os seus conhecimentos de futebol e jogar connosco. Vai ver que vai passar uns bons 45 minutos na nossa companhia. Hoje tenho 2 novos candidatos que vão tentar acertar nas 10 perguntas que preparamos. São jovens, dizem que percebem muito de bola. Veremos quem sabe mais e quem passa aos oitavos de final. Hoje vamos ter um duelo de benfiquistas. De um lado temos o Bruno Alves, tem 36 anos e vem de Abrantes. É militar da GNR e um interessado por vários desportos. Do outro lado temos o Fábio Romão, de 29 anos. Vem do Cadaval e é técnico de assistência domiciliária. Boa noite aos dois. Boa noite. Quem é que está mais nervoso? Estão os dois ou não? Não. São estreantes nestas andanças, Já vai portanto, passar. já vai passar. Vai correr bem, atenção às imagens e boa sorte aos dois. Está bem? Obrigado. Então, vamos a isso. Vamos dar o apito inicial e recordar que vamos começar o nosso jogo com uma série de 4 perguntas a valer 5 pontos cada uma delas. O tempo de resposta é 15 segundos, por isso, fiquem atentos às imagens. Esta é a primeira história de hoje. É Visconde de Guilhomil, e uma das avós era filha de um comerciante inglês que ajudara Nicolau de Almeida a fundar o Futebol Clube do Porto em 1893. Aos 17 anos apercebeu-se de que Bobby Robson fora viver para o seu prédio, meteu conversa com ele. Através de carta sugeriu-lhe depois a melhor forma de maximizar o rendimento de Domingos. O treinador achou piada à audácia e apontou-lhe um caminho: tirar curso na Football Association de Inglaterra. A idade ainda não lhe o permitia. Fintou-se o bilhete de identidade e talvez não se imaginasse que tivesse o paraíso à mão, ali tão perto. Numa época só, levou o Futebol Clube do Porto à conquista do campeonato, da Taça, da Supertaça e da Liga Europa. E a primeira pergunta de hoje é: quem é que ganhou o campeonato, a Liga Europa, a Taça de Portugal e a Supertaça pelo Futebol Clube do Porto em 2010-2011? Hipótese A, Artur Jorge. Hipótese B, José Mourinho. Hipótese C, André Vilas-Boas. Ou hipótese D, Jesualdo Ferreira. 15 segundos para me darem a resposta. Já responderam os dois. E responderam os dois a mesma coisa, a hipótese C, André Vilas-Boas. E responderam André Vilas-Boas porque se lembram ou por exclusão de partes? Bruno? Lembra-se? Lembro-me bem. É? Portanto, o Artur Jorge não era de certeza absoluta? Não. Não estava a treinar? Mourinho? Também já não. Também já não? Já não estava Já não cá? estava no Porto. Já não estava no Porto. Estava precisamente no Real Madrid e, portanto, não seria. E o Jesualdo? Foi antes. Fez. Do Porto. Exatamente, já tinha estado, não é? Estava no Panathinaikos nesta altura, portanto, venha daí a confirmação da resposta. André Vilas-Boas, exatamente, antes de estreia, ganhou todos estes troféus e, portanto, os nossos candidatos de hoje também ganharam 5 pontos para o Bruno e 5 pontos para o Fábio. Vou começar aqui um bocadinho pela conversa com o Bruno. O Bruno vem de Abrantes e é militar da GNR. E é militar da GNR em Abrantes? Em Abrantes, sim. Há quantos anos? Em Abrantes estou desde 2011. É. E tem vida difícil por lá? Ou... Não, nem por isso. Nem por isso. Faz o que gosta? Faço. E onde é que o Benfica fica aí nesse seu dia-a-dia? Consegue acompanhar os jogos? Consegue ver jogos em casa, fora? Como é que faz? Acompanho sempre o Benfica, não tanto como quero, porque de antes ia ver muitos jogos ao Estádio da Luz e fora. Neste momento, como estou a treinar uma equipa também, tenho jogos ao domingo e então muitas das vezes é pela televisão. Treinador, exatamente. Já depois, mais à frente, já vamos falar desse amor também e dessa profissão em part-time de treinador. Fábio, benfiquista também, técnico de assistência domiciliária, o que é que faz, concretamente? Nós trabalhamos numa empresa que faz cuidados respiratórios domiciliários e acompanhamos doentes
com problemas respiratórios, vamos à casa deles tentar que os Melhorar. equipamentos que eles utilizam funcionem bem e ajudá-los também nas terapias que têm que Já há fazer. muitos anos que tem esta função? Já desde 2011, Também. é verdade. Costuma ver os jogos do Benfica, não? É, sim, sempre que posso. Normalmente no dia do Benfica. Em casa, vem ao Estádio da Luz ver os jogos ou não Este tanto ano, como... esta época nem assim, não tantas vezes, mas Mas acompanha pela televisão? acompanhamos pela televisão, sim. Pronto, então 2 benfiquistas atentos ao dia-a-dia do Benfica, mas também mostraram saber do Porto e por isso acertaram na primeira pergunta que lhes coloquei. Vamos agora então já ver a segunda história de hoje. Chamavam-lhe Labreca, como o João Labreca, que fora guarda-redes do Montijo, e com ele em glória trabalhava numa bomba de gasolina à entrada de Alcochete. Quando estava nos Júniores do Montijo, por vezes jogava a primeira parte como guarda-redes e se as coisas estivessem a correr mal, na segunda passava a avançado. Quando Manuel José o levou para o Boa Vista num jogo de pré-época, pô-lo um bocadinho a avançado e marcou logo um golo. Agarrou airoso o destino e no Euro 2004, com a Inglaterra, tirou as luvas, defendeu o penalti e a seguir marcou o que, no desempate, apurou Portugal. E com a Inglaterra outra vez no caminho, no Mundial 2006, não precisou de marcar porque antes já tinha defendido 3. Vamos lá. Que guarda-redes no Euro 2004 defendeu penalti sem luvas e marcou o penalti que eliminou a Inglaterra? Hipótese A, Vítor Bahia. Hipótese B, Ricardo Nunes. Hipótese C, Ricardo Pereira. Ou hipótese D, Kim. 15 segundos. Pois é. Estava aqui uma rasteira, digamos assim, com o apelido. Não é? E um respondeu Ricardo Nunes e o outro respondeu Ricardo Pereira. O Fábio respondeu o Ricardo Nunes e o Bruno respondeu o Ricardo Pereira. Portanto, não há dúvidas que é o Ricardo, não é? De quem estamos aqui a falar. Viram esse jogo do Euro ou não? Ou assistiram? É? Sim, sim. Portanto, não havia Assisti ao dúvida. vivo. Assistiu ao vivo? A dúvida era na questão do nome. Ou melhor, do apelido neste caso, não é? Certo, pois. Portanto, um escolheu Nunes e outro escolheu Pereira, mas nenhum sabia o apelido? Eu penso que é o Pereira, mas não tenho 100% de certeza. Estou mais Fábio. inclinado para o Nunes. Mas também sem certeza. Sem certeza absoluta. Então pronto, vamos lá ver qual é que é o apelido dele. O apelido do Ricardo é Ricardo Pereira. Era a hipótese C e, portanto, o Bruno soma os 5 pontos, o Fábio não pontuou, sabia que era Ricardo, mas pronto. A partir de agora já sabem, o Ricardo, é conhecido por Ricardo, é Ricardo Pereira. Portanto, vamos então seguir em frente e ver quem é que vai acertar na próxima história. Num treino em que estava a jogar como avançado, fraturou o perónio, com damas no seu lugar, e Portugal saiu humilhado do Mundial 86. Ele não calou revolta no lamento. Estive 11 meses incapacitado, fui cobaia para médicos que não me respeitaram. Junta médica do seguro na FPF manteve-me horas em exames estúpidos. Toda a gente via o estado em que estava. Cheguei a ser malcriado, a perguntar-lhes se não me queriam descascar até à ponta dos cabelos para perceberem que, de facto, teria direito à pensão ridícula de 9 contos que me deram. O Benfica portou-se com muito mais dignidade. Apesar de não ser pelo valor que acordara antes da partida para o México, foram-me pagando dignamente. A pergunta é: que guarda-redes no Mundial de 1986 partiu a perna num treino a jogar como avançado? Hipótese A, Silvino. Hipótese B, Zé Beto. Hipótese C, Bento. Ou hipótese D, Jorge Martins? 15 segundos para a resposta. E o Fábio responde a hipótese A, Silvino. E o Bruno responde a hipótese C, Bento. Fábio, Silvino porquê? Me veio primeiro à ideia. Ele antes deste episódio já tinha sido sim chamado à seleção A. Veremos se foi ele ou não o protagonista desta história. A resposta certa é Bento. Era a resposta do Bruno. Portanto, o Bruno acertou, mas sabia que era o Bento? Não. Tinha quase a certeza absoluta, porque lembro-me que nessa altura, no México,
O Bento teve uma lesão, não tinha certeza se tinha sido a jogar como avançado ou não. Então, Sabia que ele tinha se lesionado de qualquer maneira. Sabia. Valeu! Pronto, é assim, é sorte. E portanto tem agora 15 pontos, o Fábio tem 5. Fábio, mas isto ainda há muitos pontos até ao fim, portanto calma. Nada ainda está ganho, não é? Pois não. Portanto, vamos embora seguir no nosso jogo. Venha daí já a próxima história de hoje. Cresceu entre redes e bolas em Caxinas. Aos 7 anos fui ao mar com o meu pai, apanhámos 1000 cabazes de sardinha. Também o acompanhava na lota. Se não fosse futebolista, o mais certo era ter sido pescador. O Futebol Clube do Porto foi buscá-lo ao Varzim para os juvenis. Otávio lançou-o na primeira equipa com o Barry Town. Mourinho tornou-o uma das suas estrelas. E o destino não deixou de ser-lhe cruel. Perdeu o jogo mais importante da época, a final da Taça UEFA ganha ao Celtic, por ter sido expulso na meia-final com a Lazio. A Champions pelo Futebol Clube do Porto não a ganhou porque o Tottenham o veio buscar por 9 milhões de euros. No Euro 2004 marcou a história com um penalti à Panenka com a Inglaterra. Então a pergunta é: quem é que não jogou a final da Taça UEFA que o Porto ganhou ao Celtic por ter sido expulso com a Lazio? Hipótese A, Hélder Postiga. Hipótese B, Paulinho Santos. Hipótese C, Ricardo Carvalho. Ou hipótese D, Marco Ferreira. 15 segundos para a resposta e quero saber se sabem ou não quem é que não jogou essa final. E destes 4 jogadores, jogaram todos essa final ou não? Alguém sabe? Não? Não? Quem é que não jogou? Paulinho Santos. Paulinho Santos não jogou, de certeza. Pronto. Pronto, Paulinho Santos não jogou. E há mais algum que não tenha jogado também? A vossa hipótese A, não é? Responderam os dois A. Portanto, acham que o Ricardo Carvalho e o Marco Ferreira jogaram essa final, é isso? O Ricardo Carvalho jogou. Sim. Marco Ferreira, não sei. Não me recordo Fábio. também se o Marco Ferreira jogou ou não, não me recordo. Mas a opção Fazia Postiga parte do foi banco. porquê? Porque sabia que ele tinha sido expulso com a Lazio, é isso? Não? Sim, Ou tentou? lembro-me que ele estava a fazer uma grande época e foi expulso, não pôde jogar a final. Então, o Ricardo Carvalho foi titular. E o Marco Ferreira entrou nesse jogo. Entrou aos 98 minutos para o lugar do Capucho. Portanto, jogaram os dois. O Paulinho Santos não jogou. Já não era titular nesta fase do Porto. E a resposta certa é Hélder Postiga. Foi ele que foi expulso com a Lazio. Acertaram os dois. 5 pontos para cada um. O Fábio tem agora 10 pontos e o Bruno tem 20. Mais difícil do que o que esperava, Fábio, ou não? Um bocadinho nervoso. Um bocadinho nervoso, Sim. não tanta dificuldade, mas a questão dos nervos. Sim. Bruno, Ah, responder às expectativas. está a corresponder às expectativas? Então, e agora o que eu quero saber é benfiquista por culpa de quem? Bruno. Não foi por culpa de ninguém diretamente, porque na minha família só tenho um tio que é ferranho pelo Benfica e os meus pais nunca ligaram muito ao futebol, por isso eu sou mesmo... Tentaram muitas pessoas ligadas à família levarem-me ao estádio de Alvalade, PC do Sporting, e eu nunca... Virei sempre para o lado dos vermelhos. Nunca quis nada com os Nunca verdes. quis nada. Não. Portanto- Só o meu filho é que é benfiquista como eu, por isso. Mas aí já é mais ninguém. fácil. Aí já pelo pai influenciar. Fábio, e qual é a história? Benfiquista por quem? Foi influência de Não, alguns- espera aí, você ainda por cima tem um pai do Sporting, estou-me a lembrar Exatamente. agora, não é? Espera aí, isto afinal. Como é que Exatamente, filho de e- Sportingista vira benfiquista? E acho que eu não me lembro muito bem ainda, que era pequeno, mas houve alguns familiares meus que tentaram mesmo que eu fosse do Benfica e começaram-me logo a oferecer prendas e bandeiras e a tentar que eu fosse mesmo sempre do Benfica. E A picar aquilo o pai, não tanto é? tanto foi, que acabou por ficar mesmo do Benfica. O meu pai também não se importou. E o pai já o deserdou ou não? Não. Fogo, já não foi a tempo de virar. Mas a primeira memória que tem de futebol é precisamente num jogo que viu com o seu pai. Sim, Benfica Sporting, Onde? no Estádio da Luz. Portanto, o pai leva ao Estádio da Luz. E quem é que ganhou esse jogo? Já não me recordo Já bem, não se mas recorda. acho que até foi o Benfica que ganhou esse jogo. Já não me lembro Portanto, bem. O seu pai tem imenso fair play, hein? Até o leva Sim, ao Estádio sim, da Luz sim. para ver jogos do Benfica, É. sabendo-se que você E é agora, benfiquista. como ele é do Sporting e do Benfica, acompanhamos muito a seleção. Pronto. E aí não se chateiam. Aí, exatamente, estamos sempre Estou a torcer pelo pelo mesmo. mesmo, exatamente. Portanto, opta por não ver os jogos juntos, é isso? Vimos na televisão e em casa já vimos várias vezes. Sim, mas no estádio seleção. Sim, exatamente. Exato. Bruno, e treinador onde? Conte-me.
Na Concavada, Conselho de Abrantes. Qual é o escalão que treina? Séniores. É mesmo séniores? Séniores. E então, em que divisão é que estão? Nós estamos na Liga em Natal. Ok. E corre bem? É difícil, não é? Conte-me lá. Sim, corre bem. Assim, eu estou há 2 anos naquela equipa. Aquela equipa foi formada inicialmente, não havia o clube, mas não havia equipa. E o primeiro ano foi para formar a equipa, o segundo já correu melhor, porque em Natal existem a Série 1 e a Série 2. No primeiro ano fomos A2, no segundo já fomos A1 e correu dentro das expectativas. Podia ter sido melhor, mas correu bem. Mas esse gosto por ser treinador é porquê? Porque enquanto jogador nunca gostei muito de jogar ou também fez caminhada como jogador? Sempre joguei futebol, okay. desde miúdo até aos 34 anos e depois... Em que posição é que jogava? Eu inicialmente era avançado, mas acabei a central. Claro, isto a idade avança e vai recuando no terreno, não é? Só não foi agora de redes, também precisava de ser mais ágil, não é? E depois, pronto, sempre gostei muito... Eu não era mau jogador, mas também não era nenhum fora de série e achava que dentro do campo a minha cabeça mandava mais do que aos pés, então achei que percebia um pouco de futebol e queria ensinar aos outros aquilo o pouco que sabia. Tirou algum curso de já? Estou a tirar o curso e vou estagiar depois, agora. Qual é o nível que está a tirar? É o nível 1, o FAC nível 1, sim. Exato, portanto está a começar esta sua caminhada de treinador e consegue conciliar também com a carreira de militar? Sim, é um pouco difícil, mas consigo. Sim. Aí com umas trocas e baltrocas lá vai conseguir, se calhar. Atualmente estou na secretaria, é mais fácil. É mais fácil, sim. Consegue gerir melhor essa disponibilidade. O Fábio também jogou ou não? Sim, joguei nas camadas jovens, juvenis e júniores, iniciados, mas depois, entretanto... Arrumou as botas. Exatamente. Para si, o melhor jogador atualmente e de sempre, quem é que é? Cristiano Ronaldo. Pois, portanto, é admirador das qualidades do Cristiano. E para si, quem é que é o melhor jogador atual? Não é por ser português, mas é o Cristiano Ronaldo. Também. Sim. E de sempre? Cristiano Ronaldo. Também. Portanto, temos aqui 2 adeptos do Ronaldo. Porquê é que decidiu se inscrever, Fábio? Vi o anúncio no jornal, estava a tomar um café e lembro-me, até percebo alguma coisa de futebol, porque não tentar inscrever-me. Claro, e bem, fez muito bem. E então tentou a sua sorte. Exatamente, tentei a minha sorte e fui selecionado. E muito bem. E o Bruno, porquê é que decidiu inscrever? Primeiro porque eu vejo pouca televisão e o pouco que vejo não é por estar aqui, mas é a Bola TV. Vou daqui. Gosto muito de ver a Bola com TV. Miminhos. E uma vez que este é o único programa que posso participar, porque os outros é por convite, então vamos lá ver este. Claro, tentou a sorte e muito bem. Pronto. E olha, tentaram a sorte, foram selecionados e vieram aqui ter connosco e olha, estão-se a safar muito bem e a tentar a sorte deles para ver quem é que dos dois vai seguir para os 8avos de final. Vamos então, já passámos a primeira fase e agora é tempo de seguirmos para a segunda série de perguntas. Irei fazer 3 perguntas, o grau de dificuldade vai aumentar aqui um bocadinho, por isso cada resposta certa vale agora 10 pontos. Como ajuda para enquadrar o tema, vamos continuar a ter as imagens do nosso fantástico arquivo fotográfico. Concentrem-se, nada de nervos, os nervos só atrapalham e o Fábio sabe disso, portanto nada de nervos nem para um nem para o outro. E quero-vos atentos à 5ª história de hoje. Fez-se árbitro aos 32 anos. Uma vez nas Antas chocou com Freitas, defesa do Futebol Clube do Porto, e com Balido não deixou de levar o jogo até ao fim. Do relevado levaram meio grog e o médico portista descobriu-lhe traumatismo. Espantou-se. Como é que conseguiu apitar tão bem com tanta dor? Susto maior passara-o em 1975 num Guimarães Boa Vista. 6 horas barricado no balneário, ouvindo em urros e gritos. Morte ao árbitro, justiça popular. Acabou resgatado de lá pelo Copcom. Do mal o menos, só me incendiaram o carro. E a 28 de maio de 1980 tornou-se o primeiro português a apitar a final da Taça dos Campeões, no Santiago Bernabéu, aquela em que o Nottingham Forest bateu o Hamburgo. Pergunta: quem foi o primeiro árbitro português na final da Taça dos Campeões Europeus Nottingham Forest, Hamburgo? Hipótese A, António Garrido. Hipótese B, Joaquim Campos. Hipótese C, Vítor Pereira. Ou hipótese D, Vieira da Costa. Tem 15 segundos para dar a resposta, para eu saber quem é que sabe esta história de 28 de maio. Já responderam os dois?
Olha, responderam rápido os dois. E responderam os dois a mesma coisa. Hipótese A, António Garrido. E o que eu quero saber, Fábio, é porquê. Pronto. Acho que das 4 opções que aqui estão, é uma pessoa que tenha sido o primeiro árbitro português na final da Taça dos Campeões Europeus. Bruno. Pelo historial. Por exclusão de partes, Vítor Pereira não podia ser. E o nome dos outros 3, o nome que mais me soava também era António Garrido. Pronto, e portanto, achou que acertaram ou não? Acho que sim. Espero que sim. Um acha, o outro espera. Então venha daí. A resposta certa é A, António Garrido. Era ele o protagonista desta história. Críticas e acidentes com árbitros existem há décadas, portanto, desde sempre. Vamos lá então. 20 pontos para o Fábio, 30 pontos para o Bruno. Somaram 10 pontos nesta primeira pergunta, a valer 10. Mas vem já aí a segunda, portanto, atenção à história. Foi nos quartos de final do Mundial de 2006. De um instante para o outro, Rooney lançou o pé ao peito de Ricardo Carvalho. Ronaldo precipitou-se para o árbitro pedindo-lhe a expulsão. Vendo no ar o cartão, piscou, malandro, o olho. E câmara de televisão apanhou-o assim. No Sun, contou-se que Rooney, seu companheiro no United, dissera que mal o apanhasse o partia em 2. E depois aconteceram-lhe coisas piores. Vandalizaram-lhe a casa em Manchester, lançaram-lhe ameaças de morte, agrediram-lhe a sobrinha de 12 anos. E tudo isso se empertigou assim porque Portugal voltara a fazer o que fizera no Euro 2004, eliminar a Inglaterra nos penaltis. E o decisivo fora o Ronaldo quem o apontara. E o que eu quero saber é quem foi o guarda-redes de Inglaterra no desempate por penaltis contra Portugal no Mundial de 2006. Hipótese A, Peter Shilton. Hipótese B, Joe Hart. Hipótese C, David James. Ou hipótese D, Paul Robinson. 15 segundos para me darem a resposta. E responderam os dois a hipótese C, David James. Alguém viu o Mundial 2006? Não? Sim. Viram os dois? E alguém viu o jogo da história que estamos aqui a falar? Vi. Sim, vi. Viram os dois? E porquê é que responderam a hipótese C? Era guarda-redes da Inglaterra. Mas podia não ser o titular. Era guarda-redes de Inglaterra, pronto. Sim. Eu tenho ideia que foi ele que defendeu os penaltis. Ok. Mesmo. Bruno? Eu estava na dúvida entre 2. Qual? É a resposta C ou D, o Paul Robinson. E acho que era a C. Pronto, e estava indeciso entre os dois porque eram os dois os guarda-redes de Inglaterra nesta altura. Um foi titular e o outro foi suplente. E vocês acham que o David James foi o titular. Responderam os dois a mesma coisa, porque acharam os dois a mesma coisa. Não sei o que é que acharam em casa, mas eu vou dizer qual é que é a resposta certa. Certa é a D, Paul Robinson. O David James foi o suplente. Portanto, sabiam que ele estava lá, mas Exato. olha, não foi ele. Que defendeu, por isso nenhum dos dois pontuou. Está bem? Vamos lá então ver como é que saem depois desta sétima história. Quando nasceu no Ghana, batizaram-no Odenke Abbey. A mãe casou-se com o cônsul francês em Accra e mudou-se para Nantes. Acabara de fazer 4 anos e, adotado pelo diplomata, mudou de nome, ficou com ele afrancesado. Tinha um meio-irmão mais velho, Seth Adoncor, e a ele se juntou no Nantes para jogar. Em 1984, Seth morreu num acidente. Saltou para o Marselha e, depois de vencer a Taça dos Campeões de 1993, estourou o escândalo Tapi. O AC Milan contratou-o. Capello converteu-o em médio defensivo com mais encanto. Com ele, a França ganhou o Mundial de 1998 e o Euro 2000. Após o adeus de Deschamps, passou a capitão, venceu a Taça das Confederações de 2001 e 2003 e com o Mourinho no Chelsea foi-se eclipsando. E o que eu quero saber agora é quem nasceu no Ghana e pela França ganhou um Mundial, um Europeu e 2 Taças das Confederações. Hipótese A, Christian Carambeau. Hipótese B, Lilian Thuram. Hipótese C, Marcel Desailly.
Hipótese D, David Trezeguet. 15 segundos para me darem a resposta. Quatro franceses, só um jogou no Chelsea com Mourinho. São estes os jogadores que apresentámos como opção e o Fábio respondeu diferente do Bruno. O Fábio respondeu Christian Carambeu e o Bruno respondeu hipótese C, Desailly. Fábio, qual foi o pensamento agora aqui? Estava na dúvida entre essas duas mesmo. Entre A e a C? Exato. E optou pela A porquê? Foi... Porque foi o nome que mais pareceu? Sim. Bruno? Foi o Desailly, porque o Desailly jogou no Marselha, no Milan e no Chelsea. E ganhou as duas taças das confederações, é isso? Portanto, acabou por ser a história que o ajudou no raciocínio até dar esta resposta, foi? Sim, sim, exatamente. Um acertou, pode ter sido o Fábio também, não é? E você pode ter errado, não é? Não sei. Não, melhor, eu sei, não vou dizer já. Portanto, dos 4, só um jogou no Chelsea com Mourinho. 2 deles ganharam uma taça em 2001. Um não ganhou nenhuma e só uma destas opções é que ganhou as 2 taças que estávamos aqui a falar. Então vamos lá ver quem é que acertou. A resposta certa é C. Marcel Desailly acertou. O Bruno tem agora 40 pontos. O Fábio não pontuou, tem agora 20. Estava indeciso entre as duas e olha, escolheu a errada. Mas pronto, é assim. O Carambeu não jogou no Chelsea, estava na Grécia, no Olympiacos e ganhou a Taça das Confederações em 2001. Pronto, já vimos como é que estão as contas deste nosso programa e espero que aí em casa também esteja a acertar nas perguntas que tenho feito. Se só agora se junta a nós e ainda não pôde jogar, relembro que hoje tenho comigo o Bruno Alves e o Fábio Romão a lutar por uma presença nos oitavos de final do nosso Liga 433. Um deles vai seguir em frente na caminhada rumo à final. Veremos quem chega lá para conquistar este tão desejado prémio que a Bola TV tem para oferecer. 2 bilhetes para a final da Liga dos Campeões, mais viagem e estadia. Neste momento, o Bruno tem 40 pontos, o Fábio tem 20 pontos, mas ainda há muito jogo pela frente, por isso qualquer um dos dois ainda pode passar aos oitavos de final e sonhar com este prémio que temos para oferecer no final de maio. Mas antes de seguirmos para o próximo bloco de perguntas, o que eu quero saber é, em caso de vitória, quem é que o Fábio leva a Madrid ver a final da Liga dos Campeões? Vou levar o meu pai, se conseguir lá ir. Portanto, um benfiquista e um sportinguista em Madrid a ver a final da Liga dos Campeões. E o Bruno? Meu filho. Que idade é teu filho? 17 anos. Portanto, já é um companheiraço a ver futebol. Exatamente. Pronto, então se vencer, vai com o filho até Madrid. E o filho joga futebol ou não? Já jogou, é árbitro. Árbitro? É árbitro, sim. Muito bom. E então, está na Distrital? Está na Distrital da Associação de Beja. Beja? É onde ele está a estudar e está lá. Ele está em Beja. E está a estudar o que em Beja? Está em informática. Bem que começou de lá, também convém saber um bocadinho o que é que ele anda lá a fazer. Né? Então pertence à Associação de Futebol de Beja. Exato. Há quantos anos que ele está nesta caminhada por árbitro? Há 2 anos. E está a safar-se bem, não? Tá. Ou a malta lá, os alentejanos refilam muito com ele? Ah, sim, acho que sim. Acho que aquilo lá, há lá campos complicados, mas isso é pelo país todo. Opa, pronto. Não é culpa nossa dos alentejanos, isto é, como você disse, é nacional, portanto... Pessoal aí do Alentejo, então, vamos lá comportar-nos bem. Eu não quero agora darem má imagem dos alentejanos em campo, não é? Portanto, se vencer, irá com ele a ver esse jogo. O que eu quero saber também é quem é que sofre mais a ver a bola. Fábio, você costuma roer unhas, vê assim, o jogo de forma difícil ou não? Quando são os jogos do Benfica que estão assim mais difíceis... Chega uma altura que aquilo começa a ficar... Irrita um bocadinho. É? E os nervos começam a falar mais alto. É verdade. E o Bruno? Também, principalmente quando estou a ver na televisão. A televisão enerva-me mais. Se ver em público, controla-se. É diferente. Tem uma imagem a defender, portanto não vai estar ali a fazer figuras, não é? Mas custa-lhe, sofre muito. Sofro. Qual é que foi assim o jogo mais interessante que viu do Benfica? Que
que se lembra? Eu já vi vários, mas já um que me está na memória que foi o Benfica até perdeu, que foi com o PAOK em casa, perdeu, mas passou a eliminatória, que fomos a penaltis e o Roberto Tenca, já falecido, defendeu alguns penaltis e esse é um jogo que me ficou na memória. Pelo envolvimento do jogo e também por essa passagem. Sim, foi uma eliminatória bonita até e o melhor jogador deles pôs ver para o Benfica, que foi o Sabri. Fábio, assim um jogo de melhor memória para si? Melhor memória não tem que ser vitória, mas mais nervoso acho que foi mesmo o Benfica-Sevilha na final da Liga Europa, em que nem consegui ver o jogo dos meus amigos, arranquei com o carro e fui sozinho para um descampado a ouvir o relato, porque estava extremamente nervoso. Estava mesmo muito nervoso nesse dia. A partir daí, pronto, consegue de alguma forma controlar os nervos dentro do que é possível, já percebi. Aquela final foi um bocado complicado. É um benfiquista sofredor, não é? Pronto, a sorte é que o Benfica também ganha muitos jogos e por isso você né, também não sofre, claro que sim, mas se não, e se fosse sempre assim como esse jogo com Sevilha, não sei se o coração aguentava, pois, não é? É complicado. Pronto, cá está. Eles gostam mesmo de futebol e vibram com o futebol e por isso, ainda bem, é por isso que estão aqui connosco. Vamos então entrar na parte mais importante do nosso jogo. São as últimas 3 perguntas. Cada resposta certa vale 20 pontos, por isso tudo pode acontecer. Tem, como sempre, 15 segundos para responder. Vou recordar a pontuação. O Fábio tem 20 pontos e o Bruno tem 40, por isso 60 pontos em jogo. Tudo pode mesmo acontecer neste nosso Liga 4-3-3. Respirem fundo, concentração máxima. Vem aí a 8ª história. Era de Paris. Em viagem à Inglaterra descobriu o futebol. Mal voltou, lançou-o no seio de organização católica destinada a dar desporto à classe operária. Ao passar de jogador a árbitro, viveu um momento angustiante. Remata a queima-roupa, levou-lhe a bola à cara e, não conseguindo sequer desviar-se por instinto, engoliu o apito. Ficou com 2 dentes partidos. Com sangue a escorrer-lhe da boca, levaram-no do hospital à viva força, porque não queria deixar a meio a função. Passou a dirigente FIFA. Ao ajudar a fundar a UEFA, relançou a ideia, que lhe vinha dos anos 20, a de criar um campeonato europeu. Morreu poucos meses antes dele nascer e, em sua homenagem, a Taça do Euro tem o seu nome. E agora quero que me digam que francês teve a ideia de criar a Taça da Europa das Nações e agora tem o nome no troféu do Euro. Hipótese A, Jules Rimet. Hipótese B, Henri Delaunay. Hipótese C, Pierre Delaunay. Ou hipótese D, Jean Monnet. 15 segundos para me dizerem de que francês estamos a falar. Eles têm uma certeza. É Delaunay de apelido. É isso? Penso. Fábio? Também, acho que sim. É um Delaunay, pronto. Agora, um diz que se chama Henri e o outro diz que se chama Pierre. Pronto. E acham que é Delaunay porquê? Que os outros apelidos não vos diz nada, é isso? Eu nem foi pelo Delaunay, foi pelo Henri. Eu acho que... Penso que já ouvi este nome. Posso estar errado. Fábio? Eu lembro-me de ouvir qualquer coisa a ver com Delaunay. Agora, se é Henri, se é Pierre... Foi Casilhas que levantou em 2008 este troféu renovado com o nome do nosso protagonista desta 8ª história. E acertou. Agora, ou é Henri ou é Pierre. Vamos lá. Resposta certa é Henri Delaunay. Resposta B. Respondeu certo o Bruno. O Fábio não acertou e por isso o Bruno soma mais 20 pontos, tem agora 60 e o Fábio tem 20, mas faltam 2 perguntas. Se o Bruno errar as 2 e o Fábio acertar, empatam e temos de ir à pergunta de desempate. Portanto, não pensem já que a decisão está tomada, porque não está. Vamos ainda ter jogo para continuar. Mas... para eles descomprimir aqui só um bocadinho antes destas 2 últimas perguntas, quero saber mais um bocadinho sobre eles. O Fábio, para além de futebol, também já jogou ténis. Ténis de mesa. Ténis de mesa. Exatamente. E era bom jogador? Não era mau. Não era mau.
Mas também já não joga? Não, foi numa altura em que estava ali a começar a praticar desporto e então comecei no ténis de mesa, mas depois começou a surgir o futebol pelo meio e então até entre escolher uma e outra escolhi o futebol e deixei um pouco o ténis de mesa para trás. Mas gosta de ver? Sim, eu gosto de ver. Nós na Bola TV transmitimos muitas vezes ténis de mesa, portanto... Muito bem. E muito bem, não é? Não, isto não é só futebol, é desporto em geral. E por desporto em geral, Bruno, isto não é só futebol e treinador e filho-árbitro. Conte-me lá, qual é a sua outra paixão? Qual é o outro desporto que pratica? Faço jiu-jitsu brasileiro. Mas faz mesmo à séria, não é? Competição? Sim, mesmo competição. Sim. Nacionais, europeus e mundiais? Sim, mundiais nunca fui, porque não tenho patrocínios para ir, mas nacionais e europeus já fui. Por uma questão de falta de patrocínios? Exatamente. É tudo à nossa custa. Mesmo os europeus? Tudo. Só que o europeu é em Portugal e o mundial é nos Estados Unidos. Sim, uma ligeira grande diferença de valores, não é? Exatamente. E como é que começou esse gostinho? Eu praticava judo, mais na brincadeira, e o meu treinador na altura, que não é o mesmo, também era instrutor de jiu-jitsu e foi por ele. Sim. Pronto. Portanto, cá está. Futebol os dois, um ténis mesa, o outro jiu-jitsu. Portanto, é assim. Temos aqui amantes do desporto e estão no canal certo. Por isso, vamos lá. Agora, concentração, penúltima história de hoje. Era guarda-redes do Sheffield United e nesse ano de 1902 não foi por pesar 145 quilos que saltou às bocas do mundo. Foi porque na final da FA Cup sofreu do Southampton golo que achou ilegal e forçou a finalíssima. Depois de muito protestar em campo com o árbitro, teve novo ataque de fúria no duche e saiu completamente nu do balneário à sua caça. De massacre se livrou porque, enquanto dirigentes da FA tentavam travá-lo, se escondeu no armário das vassouras. Nesse tempo ainda era assim. Maus fígados não o levaram a castigo. Jogou a finalíssima. O Sheffield ganhou-a por 2-1 e no dia seguinte os jornais falavam dele como o herói da tarde, com o gordo das defesas impossíveis. Então quero que me digam quem pesava 145 quilos ganhou a FA Cup de 1902 e pelo Sheffield depois de um ataque de fúria o pôr a correr nu. Hipótese A, William Falk. Hipótese B, Gordon Banks. Hipótese C, Arthur Hulton. Hipótese D, Alex Stepney. 15 segundos para me darem a resposta. E foi à sorte ou não foi à sorte a resposta, Bruno? Não sabia esta. Também não. Portanto, como não sabiam, o Fábio escolheu a A e o Bruno respondeu a B. Um deles era, não é? E um deles era mesmo, porque um dos dois acertou. Ou foi o Bruno ou foi o Fábio. Vamos ver, quem é que está com sorte? Está com sorte o Fábio. Acertou ele, hipótese A, William Falk. Era ele o protagonista desta história e andou a correr nu. Portanto, vamos lá. 40 pontos, agora para o Fábio, e 60 pontos para o Bruno. Houve aqui uma aproximação e é mesmo uma resposta decisiva, aquela que tem que dar nesta última pergunta que irei fazer para poderem ou ir à pergunta de desempate, ou, no caso de ser o Bruno a acertar, a seguir para os oitavos. Mas o Fábio, se acertar, será ele que tem possibilidade de tentar, na pergunta de desempate com o Bruno, ver se pode passar aos oitavos de final. Portanto, eu bem digo, isto é jogo até ao fim. Hein? Vamos lá. Respirem fundo. Nada de nervos, meninos, está bem? Então vá, bora lá, desfrutem. Vamos, 10ª história. Levara o Nacional de Montevideo à conquista dos campeonatos de 1912, 15, 16 e 17. Nesse ano de 1917, ainda foi o baluarte da defesa do Uruguai que ganhou a Copa América. Ao arranque da nova época, o treinador tirou-o da equipa, dizendo-lhe que estava velho. Estranhou, pois nem 26 anos tinha. Mais abalado ficou por ataque de varíola lhe ter morto 2 irmãos que também jogavam no Nacional. E na noite escura de 5 de março de 1918, entrou para o estádio, colocou-se no centro do terreno.
As luzes estavam apagadas. Era só breu. Ao amanhecer, junto do cadáver, encontraram-lhe um revólver e uma carta em que dizia, como num poema trágico, que não conseguia viver sem ser a defender o Nacional. Boa sorte aos dois. Quero que me digam que jogador do Nacional de Montevideo se suicidou quando o novo treinador o tirou da equipa. Hipótese A, Abdon Porte. Hipótese B, Héctor Sacron. Hipótese C, José Nazazi. Ou hipótese D, Abdúlio Varela. 15 segundos para a resposta certa. E qual foi a razão das respostas que me deram? Foram respostas diferentes. Resposta B diz o Bruno Héctor Scarona e a hipótese D diz o Fábio Abdúlio Varela. Fábio, porquê? Este nome diz-me qualquer coisa associada, não sei, posso estar errado, mas... Não sabia desta história? Já tinha ouvido falar da história e algo me diz que pode ser o Abdúlio Varela. Bruno? Mas não tenho a certeza. Este é o nome que mais me soava também, mas não tenho certezas. E sabia, já tinha ouvido falar desta história ou não? Tinha ouvido falar, mas não me lembro do nome. Não com a certeza de que nome é que era. Pronto. Foi um dos 4. Essa parte é simples. Vamos lá. Resposta certa é A. Abdon Porte. Foi ele que se suicidou quando o novo treinador o tirou da equipa e por isso não acertaram. O Fábio fica pelo caminho, o Bruno segue para os oitavos, 60 pontos para o Bruno, 40 para o Fábio. É assim. Apenas 20 pontos. Tiveram próximo do empate, mas olha, o Fábio vai ter de seguir para outra hipótese, continuar a ver a Bola TV, exatamente, a ler o Jornal A Bola e tentar a sorte noutro programa. O Bruno, encontramos nos oitavos. Portanto, boa sorte também para esse jogo. Gostei muito de vos ter cá. Despedidas feitas aqui no estúdio, é tempo de me despedir agora de si, aí em casa. Obrigada por ter estado na nossa companhia e já sabe, pode acompanhar o Liga 433 todas as noites de segunda a sexta-feira e também testar aí em casa os seus conhecimentos de futebol. No próximo programa estarei de volta com 2 novos craques, porque de bola percebo eu, eles e você. Até ao próximo Liga 433.